Vamos ler em duas escrituras. Nós vamos ler em São João, no capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8. E o versículo de número, 6, né? São João 6, verso 35. E depois nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Todos já encontraram? E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora, a primeira carta do apóstolo São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5. Enquanto vocês procuram, eu vou localizar e já passo para vocês o versículo, né? Que não estava a princípio determinado a ler, mas agora nós vamos ler por aqui. Deus nos ajude a enquadrar o que vamos meditar aqui. Tessalonicenses 5, verso 18 e o verso 19. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito. Amém. Que o Senhor abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Vocês hoje estão mais unidos, né? Estão mais juntos, devido a retiraram as cadeiras lá atrás por causa de um trabalho que estão fazendo ali dentro. E isso uniu mais vocês, né? Parece que a igreja está maior hoje. Quer dizer, o número de pessoas parece estar maior. Mas é que os que gostam de sentar lá atrás tiveram que vir para frente, né? E também temos algumas pessoas entre nós. Ficamos felizes. A irmã Judete está compensando, né? Porque no final do ano levou todo mundo para lá. E agora está compensando, né? Deus abençoe a irmã Judete. Deus abençoe as irmãzinhas que estão junto, né, de Epitácio. E a princesa do pastor Gessé, Deus abençoe, em nome de Jesus. A mãe mandou a mensagem hoje avisando que vinha, mas eu já esqueci seu nome. Késia, isto, Deus abençoe a Késia, né? Vai estar conosco até domingo, né? Isto, então tá bom. Vocês dão boas-vindas a essas irmãs? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Temos o Marco Aurélio, né? Desde sexta-feira, desde quarta-feira, né? Deus abençoe, Marquinho. E os demais são os demais, né? São pessoas daqui, constantes daqui. Deus vos abençoe grandemente. É sempre um motivo de felicidade estar aqui, para juntos nós termos esse companheirismo cristão em torno da palavra, né? Nós vamos meditar em algumas mensagens aqui. Vamos abordar o assunto. Qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Você sabe que assim como no estado natural nós temos fome, no estado espiritual nós também temos fome. Nós temos fome. E se nós tivéssemos saúde 100%, que hoje é difícil, nós comeríamos muitos tipos de comida que hoje nós não comemos. Isso foi o que me passou alguém bem instruído na medicina. Porque o nosso próprio organismo faria com que o nosso apetite recomendasse isso para nós. Como que dizendo, coma isso ou coma aquilo. Mas como não temos saúde, então o nosso paladar ele é todo descontrolado. Nosso apetite é todo descontrolado. E aí nós recebemos mensagens erradas em nosso cérebro, que segundo uma doutora, né, que uma vez eu tive a consulta com ela disse que o nosso intestino grosso é onde fica a flora intestinal, né? Então é o segundo organismo do nosso corpo. Então de lá é o que manda, é que mandaria para o nosso cérebro, como que dizendo o que é que nós precisávamos comer.
do que é que nós precisávamos nos alimentar. Mas como nós estamos vivendo em um tempo onde tudo é industrializado, tudo é estragado, então as mensagens que recebemos são mensagens a qual só agrada aquilo que está alojado em nosso corpo, que pede constantemente coisas que não nos vai fazer bem, que é os doces, as frituras, são coisas que não vai nos produzir bem algum. Aleatoriamente algum bem produz, mas na maioria só mal. E se nós estamos espiritualmente bem, se nós estamos primeiramente justificados corretamente, santificados corretamente, então todos os dias nós teremos um impelir do Espírito Santo sobre alguma coisa para nós ler, ou para nós ouvir, ou para nós meditar. E isso aí vai alimentar a nossa alma, aquilo que está na nossa alma, que é o Espírito Santo. Em primeiro plano, nós temos que lembrar de algo. O profeta diz na mensagem, a luz resplandecente, que aquele Jesus que naturalmente, materialmente nasceu em uma manjedoura, espiritualmente hoje ele nasce na alma de cada um de nós. Quando Paulo diz que quando menino, ele não quer dizer que nós em si somos menino, mas o Cristo que nasceu em nós, que é o Espírito em uma miniatura, que está crescendo de fé, virtude, ciência, assim como Cristo teve que chegar aos 30 anos de idade, porque era aos 30 anos de idade que o sacerdote ele estava, vamos dizer, com autonomia para exercer o seu ofício. Por isso que ele foi batizado quase que aos 30 anos de idade. E assim como ele teve que estar numa estatura completa, um homem completo, para começar o trabalho, então ele hoje também nasce em nossas almas de uma forma espiritual, e ele vai crescendo nas suas 7 virtudes, nas suas 7 naturezas, que é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Amém? Até que ele se torna, ele preenche nós completamente. E aí, como disse Pedro, aí nós ficamos pessoas como que não tendo falta de coisa alguma. Por quê? Porque aí já não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Amém? Agora, se junto com Cristo nós deixamos, como já meditamos aqui, alojar algumas outras coisas, ou alguns viajantes de vez em quando que nos assaltam, e aí de vez em quando ele quer comer coisas que não correspondem ao que o verdadeiro Cristo deveria comer. Vamos dizer, hoje seria como é que chama? Isso que às vezes ataca os úteros da mulher, e se estiver na gestação até prejudica a criança, cisto, mioma, sei lá como é que chama, né? Vocês entendem melhor do que eu. E por que não dizer que às vezes estamos aí com um cisto, né? Espiritualmente dizendo. E isso danifica, isso atrapalha. Queria eu entender da medicina para dar um quadro mais completo para vocês, mas eu creio que aqui já é o suficiente para cada um captar a intenção de Deus nesta noite, não é? Aqui a Bíblia diz, onde Jesus disse que quem tem fome e quem tem sede, e se tiver ele não terá essas coisas. Agora por quê? Porque ele vai nos dirigir, ele vai indicar. Estou entendendo? É como eu falei, no sentido natural. O profeta chega a dizer na mensagem, um fundo clama ao fundo, que há muito tempo nós tínhamos aí na forma de um pequeno filme, bem gasto, mas tinha. E ele citava sobre um menino que na escola, e isso me aconteceu muitas vezes, talvez muitos de vocês aqui já comeu toda aquela borracha que vinha em cima do lápis, né? Os lápis de antigamente tinha acoplado nela, tinha uma borrachinha em cima. E a gente sentia vontade mesmo, pelo cheiro e pelo gosto da borracha, comer a borracha. E o profeta conta de uma história que, falando de um fundo clama outro fundo. Por quê? Porque se em nós temos um fundo de Deus, sempre clamará por coisas de Deus.
Porque isso é São João 8, né? Como sempre citamos, 47 e 48. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, se há um fundo que clama, tem que haver um fundo para responder. Se há uma fome de algo, volto a repetir, se nós estamos com perfeita saúde, é porque tem um desejo, tem uma necessidade em nós de comer aquilo, de ingerir aquilo. E ele fala de um menino que ele comia toda a borracha quando ele ia estudar e por fim estava comendo até o pedal da bicicleta. E aí depois foram examinar o menino, ele estava com deficiência de enxofre, na borracha há enxofre. Vocês sabem dos 16 elementos que compõem o nosso corpo. Entre eles está o enxofre, ferro, cálcio, zinco e assim vai, né? Agora hoje até parece que nós estamos com deficiência de açúcar 24 horas, né? Porque queremos refrigerante no almoço, queremos refrigerante na janta, queremos massa de sorvete, queremos tudo tem que ter doce, né? Até parece que o nosso organismo só quer glicose, né? Só quer açúcar, mas não é a nossa saúde que não está bem. Entenderam? Mas vamos caminhando aqui para os irmãos verem. E aqui em Tessalonicenses, onde nós lemos, diz: não extinguais o Espírito. Agora, qual a ligação de uma coisa para com outra, né? Deus está, Jesus está onde Ele é aclamado, onde Ele é louvado, onde Ele é adorado. Onde estiver 2 ou 3 reunidos não em nome de um sistema, não em nome de uma denominação, não em nome de um evento onde tem que destacar o anfitrião de 2 em 2 minutos, porque parece que foi feito para ele, não. Mas em meu nome, ali eu estarei. Então, guarda isso no seu coração. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, numa conversa e um falando dele, ele se aproximou e foi com eles. Os discípulos, mesmo com medo, receberam a notícia de que ele havia ressuscitado e estavam discutindo sobre o assunto. A paz esteja convosco. Ele chegou lá. Irmãos, Deus ama estar onde Ele é louvado, é engrandecido, onde Ele é bendito. Entenderam? Agora, Paulo dizendo: não extinguais o Espírito, porque diz o profeta na mensagem, a visão de Pátimos, nós temos que cantar no Espírito, nós temos que orar no Espírito, nós temos que estar no Espírito do culto, no Espírito de Deus. E São João 4 diz que os verdadeiros adoradores adorariam em Espírito e em verdade. Se não estivermos nisto, então nós vamos extinguindo, porque o profeta diz: se não conservarmos o espiritual, o Espírito Santo se retira facilmente, se extingue no meio de nós. E aí pode ser o pastor pregar como um arcanjo, cantarmos como anjo, nada disto vai resolver. É simplesmente uma reunião social, mas sem vida, sem espiritualidade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, né? Agora, a Bíblia fala, os irmãos vê o perigo de um homem do calibre que era o rei Davi. E aí os irmãos vão entender. Os irmãos sabem que Davi era um profeta. Davi profetizou muitas vezes através de seus salmos. Amém? Ele era um ungido de Deus, o Espírito de Deus estava sobre ele. Como a partir do momento que você aceite a Cristo, você é justificado, o Espírito de Deus está sobre você. Mas isso não indica e não quer dizer que você não pode ser assaltado. E Davi estava numa época de êxito, ele estava numa época de vitórias seguidas. E este é um perigo para nós. Quando você vê muitas bênçãos chegando na sua vida, quando você vê um tempo onde que as águas estão correndo mansa para você, vigia. Porque aí você pode folgar, você pode ficar à vontade, e nisso aí o diabo te pegar desapercebido. Ele não vai te pegar numa época de angústia, porque ele sabe que você tem um lugar para ir buscar. Porque você sabe quem é o seu socorro na época de angústia, e este é Deus.
Então ele sabe que você vai orar, que você vai buscar. Então ele fica por ali tentando te tentar, mas ele está com a orelha levantada, porque ele sabe que se você clamar a Deus de coração, Deus vai te ouvir. Mas na época em que você está tudo bem, está alegre, está feliz, tudo dando certo, e aí você se assenta para folgar, para festejar, para se alegrar e tal, e aí no muito falar nunca falta transgressão, etc. E ele fica ali. E Davi estava numa época dessa regalia. E a Bíblia diz que ele subiu no seu palácio, no terraço do palácio, e começou a andar, a passear lá, não tinha o que fazer. Cuidado com esse passeio. Quando você não tiver o que fazer, arruma o que fazer. E principalmente se ocupar nas coisas de Deus. Ele começou a passear em cima do terraço, e de lá tinha alguém que jamais pensaria que alguém poderia estar em cima do terraço naquela hora, que era Batseba, estava tomando banho, e com a janela, as criadas naquela época lavavam as suas senhoras, né? Não tinha um chuveiro como tem hoje, então elas pegavam uma tina d'água, e ela estava lá despida, e as suas criadas com um tipo de uma caneca lavando ela. E Davi, de lá do cima do terraço, ele olhou, e a Bíblia fala da cobiça da carne, e ele viu que era uma mulher formosa. Isso quer dizer, uma pessoa que tinha uma bela aparência, que tinha um belo corpo. E esse é o mal, que geralmente, se você não tomar cuidado, as pessoas que têm um pouco de aparência, ele acostuma ser elogiado, e ele começa a sentir fome daquilo. E se as pessoas não me elogiam, ele tem que mudar um pouquinho, fazer por onde, chamar a atenção, para saciar aquele tipo de fome que está na pessoa, para chamar a atenção, para impressionar. E isso é um perigo, meus irmãos. Diz o profeta, não custaria nada ela ter puxado a veneziana, mas ela estava exposta. E o rei olhou, e a cobiçou e a desejou, e vocês sabem do que aconteceu. Aí o rei Natã, ou o profeta Natã, depois de uns dias, chamou a Davi e foi lhe contar uma parábola. E nesta parábola, ele coloca Davi como sendo um homem rico, ele coloca Batseba como a única ovelha de um servo, e coloca as mulheres e as concubinas de Davi, que chegava perto de 1000, como também como ovelhas. E colocou aquele desejo, aquela cobiça que estava em Davi, como um viajante. Compreenderam agora? Ou seja, um viajante, um espírito que o assaltou quando ele a viu, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, mas quando ele a viu, aquilo o assaltou. E Natã contou a parábola para ele, disse: Davi, ele era um rei, ele disse: eu tenho que trazer algo ao seu juízo, você é o rei, você vai julgar. Ele disse: tudo bem. Ele diz: há um homem muito rico, que tinha lá 500 ou mais ovelhas, e chegou um viajante na sua casa, e ele, em vez de pegar uma das suas 500, e estava com fome. Não esqueça, irmãos, espíritos que nos assaltam, eles têm fome. Espírito de ódio, estão compreendendo? Ele tem fome, e ele quer ser saciado. Espírito de engano, de difamação, de adultério, de tudo que você possa imaginar, eles têm fome. E se ele te assaltar, ele quer que você mate a fome dele. Aí cabe a você examinar-se e saber se aquilo é você ou o que é aquilo ali. Mas nessa noite você já está sabendo, é um viajante que por um descuido você deixou ele se hospedar. Então deixa esse desgraçado com fome. Fala: eu não vou dar comida, se você quiser comer, vai comer de outro lugar, porque aqui não tem papá. Em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Essa é a questão.
espírito de vingança. Hospeda ali e a pessoa fica ali, e aquele espírito alimentando, e você não vai fazer nada. Você tinha que mexer com os pauzinhos para ela pagar o que ela merece, para ele pagar o que ele merece. Calma, cuidado, você não dá um prato bem surtido para esse imundo, não. Você fala, não, meu querido, a minha Bíblia, o Jesus que está dentro de mim, é se eu sou maltratado, é não maltratar. O Jesus que está dentro de mim, ele come assim: se alguém me fazer o mal, eu faço o bem para ele. Aí eu estou alimentando o Espírito que está em mim. Não é alguém me fazer mal, eu fazer o mais mal ainda. Porque isso aí não é o Jesus que nasceu dentro de você. Isso é um cisto. Isso é um demônio. Estão compreendendo? E ele contou a parábola para Davi e disse, olha, e o homem, em vez de pegar uma das suas 500 e matar e dar para o viajante que estava faminto, ele pegou a única que o seu servo tinha, que comia na sua mesa, que deitava sobre o seu peito. Um profeta, ele vê as coisas. Ele sabia como que era a convivência de Batseba com Urias. E Davi ficou furioso. Furioso, levantou, circulou de um lado para o outro enquanto ele contava e disse, o dito homem é digno de morte. Coisa dura é ocupar lugar de juiz. Por isso que a Bíblia diz assim, na Epístola do Apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, e não julgais um ao outro. Porque quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, já não é mais observador, mas é juiz. E só há um juiz e legislador, e este é Deus. Mas ele foi julgar. Ele era rei. E Natan disse, infeliz julgamento você fez, Davi, porque esse homem é você. E aí narrou a história para ele. Mas o nosso foco não é aí. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, que há coisas que nos assaltam, que se você for uma pessoa que medita na palavra de Deus, você vai ver que aquilo não é você e que aquilo não é Deus em você. E você tem que, em nome de Jesus, dizer, ó, vai circulando, vai embora, porque aqui não tem comida para você. Amém, meus queridos? Porque é o assim diz as Escrituras. Na mensagem O Caminho de Deus, feito para nós, 210, 211, o mensageiro diz, como o velho chefe disse um dia, enquanto ele estava se preparando para ir, disse, como está se virando, chefe? Um velho índio disse, eu quero lhe dizer, irmão, disse, existe 2 cães em mim. Amém? E esses 2 cães, vamos parar aqui um pouquinho, vamos para a Bíblia, é definido como a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5 diz que um cobiça contra o outro e um se opõe contra o outro para que um não faça o que o outro quer, o que quer. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 2, diz assim, e vos ficou estando ainda mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então lembra-se que se você faz a vontade da sua carne em todos os aspectos, você está alimentando o cão preto, e ele vai te vencer. E todas as vezes, se você é vencido, que você quer levantar, ele vai rosnar, abrir os dentes para você e dizer, é como um cão bravo. E se você não estiver forte o suficiente, você vai afinar e fazer o que ele quer.
Compreenderam? Eu quero lhe dizer, irmão, disse, existem dois cães em mim. Um é o preto e o outro é o branco. O preto quer que eu faça o que é errado, e o branco quer que eu faça o que é certo. Disse, eles estão sempre brigando e disputando. É uma luta constante. Não vai na igreja hoje, você está cansado, né? Para que ir na igreja? Você vai morar dentro da igreja agora? Porque aí você fala assim, não, sai daqui, ô cão preto sarnento, né? Eu não vou ficar fazendo a tua vontade, eu vou me buscar força para mim. Amém? Ou então ele disse, o negócio é o seguinte, bom, deixa isso para lá, né? Senão vai incumpridar a conversa. E eles estão sempre brigando e disputando. Eu disse, qual dos dois ganha, chefe? Disse, depende de qual chefe alimenta mais. Amém? O que você alimentar mais é o que vai vencer. E como se aprofundar no amor de Deus, irmão Brana? Pergunta e resposta número 3. Leia a Bíblia e ore. Sobrou um tempinho, leia um pouquinho, medita e ora, e você vai vendo como as coisas vai. Procure ouvir coisas corretas, hinos corretos, palavras corretas, coisas que vai alimentar o espírito que às vezes está lá raquítico, fraquinho dentro de você. Daqui a pouco você vai ver um menino Jesus rosado, forte dentro de você. Amém? Com aquele leite não desnatado, aquele leite puro mesmo, integral. E aí ele vai crescendo. Quando pensar que não, com 14 anos, com 12 anos, ele já está cuidando dos negócios de Deus. E você já começa a ficar espiritual. E ele vai indo. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Preste muita atenção. Agora entramos na outra parte, essa questão de extinguir o espírito. Falando sobre Rebeca, Gênesis 24, aquela passagem maravilhosa de que o Damasceno Eliezer foi buscar um filho, uma esposa, para o filho de Abraão, Isaque. E Deus o impeliu e dirigiu a buscar um sinal. E o sinal seria que quando ele chegasse lá, a primeira donzela que viesse tirar água e oferecesse água para ele, ele sentou e ficou esperando. E também desse água aos camelos e os alimentasse. Então seria a escolhida que Deus tinha escolhido para o seu senhor Isaque, o filho de Abraão. E foi aí onde Rebeca foi vindicada. E tirou água, deu água para ele, deu água para os camelos e ainda disse, na casa lá do meu pai, se o senhor quiser passar a noite, há pasto para os camelos, há pastagem para eles. E o profeta diz aqui, porque não somos uma denominação, 39 a seguir. Vocês observaram Rebeca, quando Eliezer a encontrou, foi ao entardecer, e ela deu de beber ao camelo. Porque Eliezer disse, se a donzela der de beber a este camelo, seja esta, e se me der um gole d'água, que seja esta a que tu tens escolhido, Senhor, para que seja a noiva de meu servo Isaque. E enquanto ainda orava, veio Rebeca e tirou água e lhe deu um gole. E deu a beber ao camelo. Note, o camelo era uma besta, e é uma besta, um animal. E aquela mesma besta a qual ela deu de beber, era aquela que o levou até o seu noivo Isaque. Entenderam, meus irmãos? Se o Espírito Santo vem aqui todas as noites, em que nós nos reunimos, e nós damos crédito a Ele, nós demos água a Ele, que é o louvor devido, a adoração devida. Então pode ter certeza, todos os cultos Ele vai estar aqui. Não precisa nós nem começar a orar, como ele começou a orar,
E ele ainda estava orando, ela já chegou. Aí poderíamos cantar aquele hino que de vez em quando é cantado: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vá numa casa onde você é bem recebido, você é bem tratado. Não bajulações, não enganações, mas uma pessoa real e verdadeira que te ama, que sempre diz a verdade para você. Se é que você gosta da verdade, é claro. Porque tem gente que cumpre-se aquele provérbio: me engana que eu gosto. Tem gente que gosta de ser enganado. A pessoa diz que ela é bonita, quando ela é feia ela fica feliz, né? Diz que ele é bonito, quando ele é feio ele fica feliz. Ele gosta de ser enganado. Ou quando põe um monte de elogio que a pessoa não tem, e a pessoa fica feliz porque ele tá carente, ele quer saciar uma vaidade. Aquilo é só vaidade, irmão. Eu volto a dizer, quando você vê uma pessoa que tira foto de todas as poses possível e fica postando no Face uma página inteira de foto, desculpa, há algo nela que está com fome. É de ver as amiguinhas, ou talvez os amigos. Ficou gata, hein? Ela está com o celular, você só vê assim. Ela ficou feliz. Alimentou aquela vaidade. É verdade. Quando você vê uma pessoa na rua com o celular e dando uma risadinha, ou alguém falou alguma coisa engraçada, ou foi elogios, quer dizer, saciou aquela fome que estava ali dentro. Alimentou. Filha de Deus e filho de Deus, vamos nos conscientizar. Amém? Vamos nos conscientizar de algo. O que é bonito um dia vai ficar feio. O que é novo um dia vai envelhecer. Tudo aqui é passageiro. Só uma coisa que permanece. E esse é Deus. Então vamos alimentar Ele nas nossas vidas, porque ainda se formos para o túmulo, Ele nos tirará de lá. Se um dia ficarmos onde ninguém mais tem nem sequer, como às vezes os coitados dos velhos, vou sair em defesa dos velhos agora, que já estamos caminhando para lá também, né? Você vê que as pessoas idosas, se tem um entretenimento, qualquer coisa, raramente você encontra alguém conversando com um velho que está sentado do lado. Sempre ele está lá meio isolado, porque parece que ninguém quer dar atenção para o velho. É ou não é verdade? Mas eu quero dar um conselho aqui para os anciãos que estão aqui. Se isso está acontecendo com você, ninguém quiser conversar com você, puxa um papo com alguém que você conhece, chamado Jesus, que ele vai te dar alegria que nenhuma conversinha corriqueira ali vai dar. Por isso que eu falo, crente que diz que tem solidão, crente que diz que tem carência, meus amigos, nós precisamos falar mais com Deus. Ninguém, pastor, ninguém gosta de falar comigo. Fale com Ele 24 horas que Ele vai te dar atenção. Pode ter certeza disso. Pastor, ninguém vai com a minha cara, pois Ele vai. Ninguém me entende, Ele te entende. Ninguém me ajuda, está errado, Ele te ajuda. E enquanto ainda orava, veio Rebeca, tirou água e lhe deu um gole, e deu de beber ao camelo. Note, o camelo era uma besta, e aquela besta a qual ela deu de beber era aquela que o levou até o seu noivo Isaque. E hoje o poder do Espírito Santo, ao qual a igreja está dando de beber e adorando, é o que o levará desta terra, para encontrar-se com o noivo. Certamente Isaque estava lá no campo ao entardecer. Nós não encontraremos ao Senhor lá na glória. Efésios capítulo 5, diz que o encontraremos com Ele nos ares. Isso faz os metodistas se prepararem para gritar. Pense nisso, está vendo? O Senhor Isaque tinha vindo da casa de seu pai e estava no campo quando viu Rebeca vindo sobre o camelo, e ele o amou à primeira vista, saltou do camelo e correu para encontrá-lo. Isto é correto, é aí onde nós nos encontraremos com o Senhor. É o mesmo camelo a qual ele deu de beber,
e ele levou até o seu esposo. E o mesmo poder que a igreja está adorando, que o mundo está chamando de fanatismo, que a igreja está adorando, será o mesmo poder que levará a igreja nos ares para encontrar com o Senhor nos ares. É o Espírito Santo, está vendo? Aí é isso, está vendo? Rebeca era uma virgem e a noiva é uma virgem pura. Amém? Só corrigindo aqui, o profeta citou Efésios 5, mas é Coríntios capítulo 15, né? 1 Coríntios capítulo 15. Diga um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Não será no céu e nem na terra, mas será nos ares. Tá bom, meus irmãos? Então, nada de alimentar viajante, nem um andante, nem um mendigo que por aí porventura vai querer se hospedar em você. E não esqueça que a Bíblia diz que quando um espírito imundo ele sai de uma pessoa, é um andarilho, ele sai andando por lugares áridos, buscando uma casa para se hospedar. Não deixa a porta aberta. Amém? E se deixar aberta, mas deixa com alguém morando dentro dela e ocupando todo o espaço. Diga: Senhor, domina aqui, porque se o ladrão entrar, ele vem para roubar, matar e destruir. E não esqueça que para ele entrar, a Bíblia diz que primeiro ele tem que manietar o valente da casa. É ou não é verdade? E quem é o valente da casa? Que Deus vos abençoe. Vamos nos pôr de pé? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ajude-nos, Senhor, pois esta palavra falou forte aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós nas horas de bonanças, na hora que às vezes sentamos para folgar, e muitas vezes até passear, quando estamos entretidos, distraídos. É aí onde o viajante pode chegar de uma maneira tão astuta, que se não tomarmos cuidado, ele se aloja. Num mau comportamento, Senhor, como aquela irmã que é testificada, teu servo, nosso profeta, na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, que ficou irreverente durante o culto, quando foi-lhe pedido que todos abaixassem a cabeça e fechassem os olhos. E ela a propósito ficou irreverente, com os olhos abertos e com a cabeça levantada. E aquele espírito, aquele viajante maligno que deixou uma casa, foi até ela e entrou nela. E daquele dia em diante ela se tornou uma pessoa transtornada. O seu desejo não foi mais para com seu esposo, mas foi para com qualquer homem que aparecesse. Deus, tenha misericórdia e nos ajude, pois somos teus filhos e amamos ao Senhor. E queremos que o menino Jesus cresça dentro de nós, até chegarmos à estatura de um homem completo, espiritualmente dizendo. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar ouvindo isto. E leva-nos em paz, e que a boa paz nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz, meus queridos, em nome de Jesus.